Bom dia e feliz ano novo para todos. 皆さんおはようございます。新年明けましておめでとうございます。Bom, hoje eu vou estar falando em português e o irmão Kawata vai estar traduzindo para o japonês. 今日は森口先生はポルトガル語で説教させていただきます。私が初めてですが、落ち度ありますけども、今日通訳の役に立たせていただきます。Eu vou traduzir o que ele acabou de falar. Hoje eu estou interpretando pela primeira vez. E é uma experiência nova e com certeza ele está então confiando na oração dos irmãos, né? E que assim Deus possa falar através não só do entendimento em português como também de japonês. 神様の恵みのうちに祈りによって私が今日通訳をしていただきます。よろしくお願いします。Eu me sinto privilegiado. No final do ano passado, último domingo, eu fui escalado para trazer a mensagem. 私は特別皆さんに神様に恵まれまして、年の暮れの説教も私がさせていただきました。E agora, o primeiro domingo do ano também é privilégio para estar trazendo a palavra. で、今年の新年の礼拝も私が説教させていただきます。Quando nós encerramos ano, existe uma série de tradições que nós repetimos ano após ano. 年の暮れにはいろんな私たちの趣味って言いますか、いろいろとこの年の暮れにテレビなどで見ても私たちはいろんなこの行いが行われます。Por exemplo, aqui em São Paulo tem a corrida de São Silvestre. Todo mundo vai lá correr. Parece que foram 22 mil pessoas que estiveram correndo. 例えばソンシルベステレのこの陸上もございました。2万2000人以上の方が参加されました。Também existe aquele espetáculo de fogos de artifício. いろいろと花火の大会もございました。Para os japoneses existe a tradição de mochitsuki, de preparar o mochi. 日本では餅つきというこの趣味がございます。E existe também a tradição de comer ozoni. それから私たちは元旦にお雑煮を食べる趣味があります。Há alguns brasileiros que estão intimamente ligados a pessoas da colônia japonesa e que chamam aquela sopa de sopa da felicidade. Fazem questão de tomar a sopa da felicidade. 私たちブラジル人の方にはちょっとあれですけども、私たちはこのお雑煮を食べると本当に心からのフェリシダーデって言いますか、そういうことを考えられます。Na verdade, esta passagem de ano, encerrando um ano e começando outro, é momento muito importante para todos nós. 私たちには年の暮れからまた次の年に入るということは大変大切なことでございます。Nós sabemos então que existe ano com 365 dias e mais algumas horas que começa e que se completa no último dia, 31 de dezembro. 私たち大晦日の31日にはちょうど365日と何分間のこの1年間の過ぎ越しということがございます。É momento de passagem, não só de tempo no relógio, mas também momento que vai marcar na nossa própria vida uma mudança. 私たちのこの年の暮れ、パッサージだけでなしに本当に私たちの新しいこの生活が行われるわけでございます。Começamos novo ano. Começamos também novo ciclo. Primavera, verão, outono, inverno. 私たちは新しい年を迎え、新しい一年の季節ということがあります。春、夏、冬、秋というような状態になっております。
Quando nós pensamos nestas estações do ano, nós começamos a perceber o seu valor, a sua importância. E como Deus, ao criar a natureza, Ele pensou em todos os detalhes. 神様はこの地を作られたときに、この季節ということも大切に、本当に私たちの一年間のうちのこの過ぎ越し、またいろいろとこういうことに関係しております。Ao longo desse ciclo, nós sabemos que o clima vai se alterando. Tempo de calor, tempo de frio, o tempo intermediário. E assim, a vida da natureza sofre os efeitos do clima. この季節のうちにはいろいろと暑い時も来れば寒い時も来ると、いろいろなこのことが関係しております。Por exemplo, há tempo para se semear. 例えば種まく時期もございます。Aquela semente lançada na terra germina. 種が地に落とされて、それが芽を出し、また伸びるということもございます。E esta planta cresce. その食物が今度伸びて成長するということです。E ao atingir a sua maturidade, produz frutos. その伸びてまた実を保つということです。Quando nós começamos a pensar dessa forma, nós logo percebemos a importância de semear, de crescer, de se tornar maduro e de produzir frutos. 私たちがこういうことを考えるときには、本当に私たちもこの種をまき、それが成長し、また実りということを考えられます。E quando nós aplicamos isso na nossa própria vida, na vida humana, nós percebemos também como isto é importante. そういうことを私たちの人生に関係して考えますと、本当に私たちも同じように本当に芽生え、また成長し、また実るということに関係がございます。Quando nós pensamos no ano que se findou, nós temos um momento de avaliar e reavaliar tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. 私たちのこの過ぎ去った年を過去を考えてみますと、本当に私たちの過ぎ去った年がどういうことであったかということを過去を振り返り考える必要があるのではないでしょうか。Quando nós lembramos de coisas realizadas, sentimos a gratidão e louvamos a Deus por isto. 私たちが本当に成功した場合には、それを本当に神様に感謝すべきであります。E quando nós sentimos que falhamos em alguma coisa, é o momento de nós expressarmos o nosso arrependimento e buscarmos o perdão de Deus. 私たちがもし失敗したならば、それを後悔する必要がございます。E ao iniciar o novo ano, Deus nos concede uma nova oportunidade para ou continuar fazendo aquilo que estivemos no passado ou mudarmos a nossa própria vida. 新しい年を迎え、私たちの過去を振り返り、いろいろとのことを考え、新しい年を迎えて私たちが本当に前進することを必要だと思います。Hoje é o primeiro domingo do ano. É um momento oportuno para nós planejarmos o nosso ano de 2009. 私たちの今日は新しい年の初めての礼拝でございます。この礼拝によって私たちがこの1年間の計画を立てる必要がございます。Muitas pessoas vão se inspirar, vão buscar orientação através de horóscopos. 多くの方々はいろいろとこのオロスコプと言いますと、日本語で何て言いますか、このことについていろいろと交渉したり、またいろいろ考える方もおられます。星占い。失礼しました。星占い、星によって占いということです。Mas nós cristãos temos o nosso Senhor, o nosso Deus, como base para a nossa inspiração.
私たちクリスチャンとしては本当に神様がございます。神様によって私たちが導かれるということです。Então vamos pensar que os planos nós podemos fazer. 私たちは本当に私の計画は私自身でできることです。Mas o salmista diz, né? A palavra que sai da boca vem de Deus. 詩編に書かれておりますように、その言葉は神から来られます。Então vamos pensar através da Bíblia, buscando algumas passagens para nos ilustrar como Deus tem um plano. お聖書を読みます。このお聖書によってそのことについて示しております。Vamos buscar na criação do universo. Gênesis capítulo 2. まず全地を作られた最初のことが書かれております。Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 18. 創世記の2章、15から18まで。Gênesis capítulo 2, 15 a 18. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 主なる神は人を連れて行ってエデンの園に行き、これを耕させ、それを守らされました。主なる神はその人に命じて言われた。あなたはそのどの木からもでも心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。また主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼のためにふさわしい助け手を作ろう。Deus, ao criar o universo, ele prepara o jardim do Éden. 神様が全地を作られて、まずエデンの園を作られました。Mas havia necessidade de alguém para cuidar, para cultivar o jardim. でもそのエデンの園を管理する方が必要でありました。Aí ele cria o homem. そこで、ある男の方を作られました。A preocupação de Deus para com este homem é tão profunda que se preocupa com o alimento dele, como ele vai se sustentar. Então, do fruto de todas as árvores comerás livremente. それで、いろいろ生活のためにその方は非常に必要であるので、いろんなこの食べ物がありますが、エデンの園の実は食べてもよろしいけど、一つの木だけからは食べてはいけないと忠告されました。Apesar dessa liberdade, Deus avisa: olha, só existe uma árvore que se você comer do seu fruto, você vai morrer. そういう私たちは本当に最初から自由ということが与えられております。だけども一つの忠告は、一つのその木からは食べてはいけないということです。Esta árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus coloca para testar a obediência do homem. その一つの悪と正のこの実ということは、本当に私たちを試すためのことであります。Se o homem obedecer a Deus e agir de acordo com seus mandamentos, tudo irá bem. もし私たちが本当に神様を信じ、神様の御言葉通りに歩むならば、
素晴らしい人生が送られます。Mas se por acaso falhar num único ponto, isto é, desobedecer a Deus, com certeza haverá aí a morte, a separação entre Deus e o homem. でも、もしも私たちが神様に従わない場合には、いろんなことが行われます。Este é o plano de Deus que Ele preparou para o ser humano. こういうことが神様の計画でございます。E Deus vai ainda além. Ele percebe, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele se preocupa até com a companhia do homem. 神様はそれだけでなしに本当に、それを心配しまして、男一人では非常に大変でありますので、その友になる方を作られると、それまで心配してくださっております。Você que é casado, você que é casada, deve então estar consciente de que o seu companheiro, a sua companheira já foi preparado pelo Senhor, preparado por Deus. あなた方が夫婦でおられるということは、本当にそれがはっきりしております。これは私たちが選んだのでなしに、神様が選んでくださっております。E se nós continuarmos na leitura da Bíblia, vamos perceber que o homem, o Adão, peca, desobedece. 聖書には、アダムは本当に神様に罪を犯しました。Mas aí o plano de Deus se manifesta de uma outra forma. 神様としてはまた他の方法でここに説明しております。Isto é, Deus, na sua infinita misericórdia, não quer que o homem permaneça afastado dele, mas quer salvá-lo. それで神様は本当に私たちが本当に永遠にその罪を犯し、またあれでなしに本当に私たちを助けるということをまた考えております。E assim Deus prepara plano de salvação para o homem pecador. 罪人である私たちの上に神様は本当にその救いという道を開かれております。Vamos abrir Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. マタイ伝の1章。Versículos 20 a 24. 20節から24節まで。Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. 彼がこのことを思い、密かに離縁しようと、失礼しました。彼がこのことを思い、巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるものである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。すべてこれらのことが起こったのは、主が預言者によって言われたことを成就するためである。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。Apenas com esses 2 episódios nós percebemos como o plano de Deus é tão profundo e tão extenso. こういう細かいことまでも神様は本当に非常に私たちに
計画されておられます。Na criação do homem, e quando o homem peca, ele tem plano para a salvação do homem. アダムを作られ、人間を作られて、その男が罪を犯した場合、その罪をどうやって私たちに導いてくださるということも神様がちゃんと考えております。Então, o planejador maior, o maior planejador é Deus, é o Criador. 私たちの本当に計画、全体の計画される方は神様でございます。Adão e José foram pessoas que Deus usou para concretizar o seu plano. ヨセフは本当に神様から選ばれて、本当にそれを成就するための計画の中に入っております。Muitas vezes nós somos preparados para ser planejador de nossas vidas. 私たちは本当に私たちの計画は本当にそういうふうに神様から仕組まれております。Existem cursos que preparam os indivíduos para serem bons planejadores. 私たちのこのいろんな計画は本当にそういう計画を指導してくださる方がおられます。E podemos ser realmente bons planejadores. 良い指導者もございます。Capazes de perceber nas circunstâncias, situações que vão definir o que vai acontecer. 必要によって私たちの本当に将来のこの計画を立ててくださいます。Mas nós temos que estar conscientes de que o maior planejador, a quem nós devemos servir, é o próprio Deus. 私たちにいろいろと計画をまた導いてくださる方はただ一人神様でございます。Vamos agora pensar pouquinho de que maneira Deus escolhe as pessoas. それから私たち、神様がどういう方法で私たちを選んでくださるでしょうか。Eu vou usar dois exemplos. É o Jonas. 二つのことによって一つの例えを持って、説明します。O outro é o Isaías. それはヨナとイザヤです。Vamos examinar então de que maneira Deus agiu em relação a Jonas e como Jonas reagiu diante do chamado de Deus. Livro de Jonas. Capítulo 1. ヨナの一章。1281ページにございます。O livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ler os primeiros 3 versículos, 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. ヨナの一章一節から三節まで、主の言葉がアミツタイの子ヨナに臨んでいった。立ってその大きな町エネベに行き、これに向かって呼ばわれ、彼らの悪が私の前に登ってきたからである。しかしヨナは主の前で離れてタルシシへ逃れようと立ってヨッパに下っていった。
ところがちょうどヨルシシへ行く船があったので、船賃を払い、主の前を離れて、人々と共にヨルシシに行こうと船に乗った。Vejam, Deus diz para Jonas: vai para Nínive e diga para eles, por causa do pecado em que eles estão vivendo, eles serão destruídos. ヨナに船に乗って行きなさいと、本当に罪によって彼らが滅ぼされると書かれております。Deus dá uma ordem específica para Jonas. 神様はヨナに、そういう命令をしております。E o que o Jonas faz? Ele toma uma direção contrária à cidade de Nínive. E diz o texto, para estar longe do Senhor. ヨナは反対の方角に進みました。神様の指名に従わずに逆の方に進みました。Esta é a característica de Jonas. Recebe uma ordem específica de Deus. Não tinha dúvida alguma. Vai para Nínive e prega contra eles, porque eles, na sua situação de pecadores, serão destruídos. 神様はヨナにこの方角に行きなさいとはっきりと言われたのに、ヨナは逆に反対の方に行きました。Nós podemos imaginar na figura de Jonas uma situação que com certeza muitas vezes nós também vivemos. このヨナのこの話を聞きますと、私たちも同じようなことを繰り返しているのではないでしょうか。Agora é uma questão de consciência própria. Quantas vezes Deus já nos disse, vai lá, vá visitar aquela pessoa. Fale com aquela pessoa sobre Cristo. Fale com aquela pessoa para consolá-la. E muitas vezes nós nos recusamos, simplesmente nos recusamos. ある時私たちに本当に神様は兄弟のとこに訪問して本当に神の言葉を伝えなさいと言いますが、私たちはいろんなことをきっかけにそれを逃れようとします。E nós percebemos então que o exemplo de Jonas se aplica muitas vezes na nossa própria vida. このヨナのこの話によりますと、お聖書を読みますと、私たちも同じことを繰り返しているのではないでしょうか。Vamos ver uma outra passagem agora de Isaías. 次はイザヤ capítulo 6. イザヤ書の6章。Isaías capítulo 6. 950ページです。Versículos 6 a 8. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. この時、セラビムの一人が火箸を持って祭壇の上から取った燃えている炭を手に携え、私のところに飛んできて、私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか。誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った。ここに私がおります。私をお使わしください。
A simples leitura já nos mostra a diferença, o contraste que existe entre Jonas e Isaías. イザヤは本当にこのヨナと反対の考えでおられます。神様が生きなさいというと本当にそのように使えております。Na verdade, o Isaías, ele ouviu uma conversa. Deus falando, a quem enviaremos? Quem irá por nós? E ele voluntariamente, ele se oferece, eis-me aqui, envia-me a mim. イザヤはこの、誰を派遣しましょうかという時に自らそれを進んで受け入れることができました。Para Jonas foi dada uma ordem específica, vai a Nínive. Isaías, ao ouvir esta voz de Deus, ele não sabe para onde ir. Mas simplesmente ele diz, eu estou aqui, pode me enviar, eu estou pronto para ir. ヨナには神様があるところに行きなさいという命令でございました。イザヤにはそうでありません。誰を派遣しましょうかという時に自ら私が行きますと出ております。O que nós podemos perceber em Isaías é um espírito voluntário, vontade de servir ao Senhor, vontade de obedecer ao Senhor. イザヤには本当にボランティア、自分から進んでそれを受け入れ、またその働きのために尽くしております。Vontade de fazer parte do plano de Deus. 神様の計画に従ってそれを受け入れました。Nós começamos então a imaginar como nós gostaríamos de ser como Isaías, tomar parte do plano de Deus e estar disposto a servir a Deus, seja para onde for. Eu não sei aonde quer, mas eu estou pronto para ir. 私たちもイザヤのように本当に神様がもしあるところに行きなさいと示した場合には本当にそれを気持ちよく受け入れて進むことができるでしょうか。Vamos agora examinar as consequências tanto de um como de outro, né? De que maneira nós precisamos nos preparar para obedecer, para nos colocarmos à disposição de Deus. この2箇所の聖書を例えとしてどういうことで私たちがそれを受け入れることができるかということを少し話しましょう。Vamos abrir o texto que é da mensagem de hoje, é Lucas 5, 36 a 38. 今日のお聖書の箇所ですが、ルカ伝の5章36から39節まで。Lucas capítulo 5, 36 a 38. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira pedaço de veste nova e o põe em veste velha, porque rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. それからイエスはまた一つの例えを語られた。誰も新しい着物から布切れを切り取って古い着物に継を当てるものはない。もしそんなことをしたら新しい着物を裂くことになるし、新しいのから取った布切れも古いのに合わないであろう。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたなら、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、そしてブドウ酒は流れ出るし、皮袋も無駄になるであろう。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきである。また
誰も古い酒を飲んでから新しいのを欲しがりはしない。古いのが良いと考えているからである。No versículo 39, há uma verdade. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Esta é uma tendência de qualquer ser humano. Eu estou acostumado com isto. Eu sempre fiz assim. Por que eu vou mudar? ここに書かれておりますのは、古いブドウ酒を飲んでから新しいブドウ酒を飲もうとはしない。なぜなら古い方がいいと考えておられます。É uma resistência que nós temos. Diante de uma nova situação, querer mudar. Não, está tudo bem. Vamos continuar assim mesmo. Essa é a nossa tendência. 私たちの日々の生活の上にも本当に私たちが古い今までの習慣を同じように繰り返し、今これで結構ですから自分は変えることはしませんということが時々ございます。Nestas condições, nós não vamos poder servir a Deus. こういう状態にあったときに本当に神様に出会うことが必要でございます。Voltando à vida de Jonas, todos nós sabemos que veio uma tempestade, ele é lançado ao mar e permanece 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. ヨナの場合は、途中で大嵐に遭い、暴風に遭い、本当に船が沈没し、またクジラのお腹の中で3日過ごすことになりました。E no meio daquela provação de 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, ele se arrepende. E aí ele clama a Deus. ヨナは魚のお腹の中で3日3晩過ごしているうちに本当に神様を思い出して神様に本当にお祈りしました。E no seu arrependimento ele clama a Deus, reconhece que Deus é a salvação e ele busca uma nova oportunidade. 彼は後悔して本当に神様に従い、神様に本当に従って新しい本当に道が開かれております。E naquele momento que Jonas ora, arrependido, Deus faz com que o peixe o deixe lá na praia. ヨナが神様にこうしてお祈りした時に本当にその魚が本当にヨナを吐き出すことができました。Observando esse comportamento de Jonas, nós começamos a perceber, não, o Jonas, ele fugiu de Deus, mas chega a perceber que não dá para fugir de Deus, então ele resolve, Deus, me perdoe, eu vou obedecê-lo. E Deus dá uma nova oportunidade para ele. ここでヨナは神様に逆らい神様の言う通りにしなかったのでございますが、本当に後悔して神様にお祈りしたときに神様第二のチャンスを与えてくださいました。E ele vai à cidade de Nínive e prega, vocês serão destruídos, porque vocês estão contra Deus, vocês estão em pecado. E o que acontece? O povo de Nínive, a partir do rei, todos eles se arrependem. その地におきましてヨナが本当にあなた方は神様を信じなさい、信じなかったらあなた方は皆滅ぼされると言われて、そこの王様までで本当に神様を信ずるようになりました。E o Jonas sobe a um lugar alto e fica observando. Bom, Deus disse que ia destruir, então quero ver como é que ele vai destruir essa cidade. ヨナは高いところに上がり、その町を神様が滅ぼされると言われたので、どういうことが起こるかそれを見ておりました。Ele queria ver o espetáculo da destruição da cidade. 彼はどういうことが起こるかを楽しみに待っておりました。Aí Deus diz, Jonas, eles se arrependeram. Pelo arrependimento deles estão perdoados, eles não serão mais destruídos. E o Jonas lamenta, porque ele pregou uma mentira, ele pregou que ia ser destruído e não foi destruído. Então,
esse é o espírito de Jonas. Teve uma chance, se arrependeu de ter fugido de Deus, voltou ao caminho, mas o seu coração permaneceu ainda à moda antiga. 神様はヨナよ、あなたはこの滅ぼされると思って待っておりましたが、本当に彼らは本当に後悔し、悔い改めて神様に本当に信じました。そのために第二のこのチャンスを与えているのですとこう伝えております。E Deus mostra esse exemplo para o Jonas, né? Nasce uma aboboreira que lhe dá sombra, e de repente aquela aboboreira seca, ele sente aquele calor na cabeça, e Deus diz, puxa, você não ficou triste porque a aboboreira morreu? Assim também, se esses homens se arrependeram, eu quero salvá-los. E Jonas aprende aí uma lição. Mas muitas vezes nós podemos perceber que Jonas está agindo exatamente como esses homens que beberam o vinho velho e não querem tomar o vinho novo. このヨナの例えにつきましても、本当に私たちもこの考えるべきでありますことは、本当に古いブドウ酒を飲んで、それが一番いいと思っているのではないでしょうか。Mas vejamos o Isaías. Por que o Isaías foi capaz de dizer, eis-me aqui? Lendo essa passagem, nós vamos perceber que antes deste episódio, veio um serafim com uma brasa viva, presa num tenaz, e tocou nos lábios, na boca de Isaías. イザヤはヨナと反対に、本当にここに書かれておりますが、本当に神様に自分から従う前に、熱い掟を自分の口に入れて、それが始まりとなっております。A diferença está nesse ponto. Uma brasa viva tocou na boca de Isaías, que pouco antes ele havia confessado, ai de mim, eu vivo no meio de homens impuros, eu sou um pecador. Ele confessou o pecado dele e Deus o santifica. Nós temos aqui a ação do Espírito Santo, anterior à decisão de Isaías. イザヤは本当に私はこの罪人の中におります。本当にその時に神様がその熱い掟を口に置き、そして聖霊によって本当に清められたということであります。Conclusão. Nós podemos, como Jonas, perceber, Deus, eu devia ter obedecido ao Senhor, me perdoe, mas agora eu vou fazer o que o Senhor ordenou. Mas chega lá na frente, ele não está fazendo aquilo de coração, com compaixão, com amor. Então é como Jonas. Eu preguei que ia ser destruído e não foi destruído. E lamenta este fato. Não tem aquele sentimento de amor e compaixão. ヨナの場合は自分から進んでいったのでなしに、本当に罪を悔い改めないと国民全体が破壊されますと伝えておりましたが、それが彼らが本当に神に罪を悔い改めて救われたために、その地が本当に破壊されなかったということを後悔しております。Então a diferença entre Jonas e Isaías está exatamente nesse ponto. Jonas agiu de uma forma racional. Isaías agiu sob a ação do Espírito Santo. Aí está a grande diferença entre os dois. ヨナは人間の考えで本当に行動しておりますが、イザヤは本当に聖霊によって働いております。Aqui nós vemos a diferença do planejamento que nós fazemos segundo a nossa vontade e o planejamento que nós fazemos segundo a vontade de Deus. 私たちのこの1年間の計画、本当にいろんなこの計画も私たちの自分の考えでなしに、本当に神様を中心とした考えが必要でないでしょうか。Neste primeiro domingo do ano, é um momento oportuno para nós estarmos reavaliando a nossa vida.
この新年を迎え、私たちは本当に心の底からこういうことを考えるべきではないでしょうか。Se já estávamos cumprindo o plano de Deus, vamos prosseguir, renovando com a força do Espírito Santo as nossas ações. 今まで私たちも本当に神に仕えておるとした場合には、本当にそれを新しくまたされて、本当に新しいこの考えを持って働くべきではないでしょうか。E se hoje Deus nos mostrou que o nosso plano estava mais baseado no nosso pensamento e não em Deus, é o momento de nós estarmos transformando, modificando, replanejando a nossa vida. 本当にこの私たちの考えが自分たちの考え自身でなしに、本当に神様の計画に本当に従うということが今日の教えではなかったでしょうか。Mas o importante não é como Jonas, um pensamento racional, um pensamento, faço isso, vai acontecer aquilo, mas um pensamento como o de Isaías. Eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei aonde Ele vai me enviar, mas eu estou pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. ヨナのように自分の考えですものでなしに、本当にそれを失敗して後で悔い改めて救われておりますが、イザヤは自分から本当に身を捨てて本当に主に従うということが教えられております。O que nós podemos responder a Deus? 私たちはどういう考えでおられるでしょうか。Podemos dizer como Isaías, eis-me aqui. イザヤのように、神様、私はここにおりますと言われるでしょうか。Mas o que é que nos falta? 私たちはどういうものであるでしょうか。Com certeza, aquela brasa viva que tocou na boca de Isaías foi a grande diferença. この神様が熱い陽気を口に触れたということが大きな差ではないでしょうか。A nossa vida terá uma grande diferença na medida que nós recebermos o Espírito Santo. 私たちの人生には大きな差があります。本当に神様からの聖霊を受けたということが大きな差となっております。Que este ano de 2009 seja um ano onde nós possamos caminhar sob a direção de Deus na força do Espírito Santo. Amém? 2009年は本当に神様の恵みによって私たちが前進することができまするように願う次第でございます。 Oremos. お祈りしましょう。 Senhor, obrigado pela palavra com que o Senhor nos edificou a